Pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Em nome do Legislativo, a gente saúda a presença do secretário do Governo e vice-prefeito João Guilherme Mazeto, os vereadores, o pastor Elias Dornelles, a Suzana Bertocco, Clóvis Simeone e o vereador Chumbinho. E saudar, em especial, a todos que nos acompanham aqui hoje, para debater o projeto de lei executivo número 658 de 2024, que dispõe sobre o ordenamento territorial urbano e da outras providências. Lembrando que é a terceira audiência pública que discute este projeto. Nós sempre conduzimos de uma forma transparente, de livre acesso para qualquer cidadão, para qualquer empreendedor, divulgando em redes sociais, executando as audiências públicas para dar transparência e acesso a todos. Agora eu convido, Mazeto, quer dar uma palavra? Então, só saudando o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Costa, saúdo os demais vereadores, Chumbinho, Simeone, Suzy, e a todos que aqui estão presentes, pastor Elias, secretário da mesa, dizer que o Executivo Municipal está sempre alinhado com as ações da Câmara de Vereadores, principalmente no que diz respeito a essa emenda substitutiva aí ao projeto de lei número 658. É um projeto importante para o desenvolvimento e para o ordenamento da cidade nos próximos anos e que contou com a participação aí de empreendedores, da comunidade, com sugestões, todas elas foram avaliadas e muitas delas, quase todas na sua integralidade, foram acatadas. Então, agora seria o momento final com a apresentação das últimas alterações e depois a apreciação da Câmara aí, com certeza nós vamos ter um bom projeto de lei. Obrigado, vice-prefeito Mazeto. Agora eu passo a palavra ao meu colega, secretário da mesa, o pastor Elias Dornelles, que vai ler a emenda substitutiva global a todos aqui presentes. Lembrando que a audiência pública está sendo gravada. Cumprimentar nosso vice-prefeito, Guilherme, presidente Rodrigo, os colegas da Câmara, os senhores que estão aqui presentes. Então, nós vamos fazer a leitura, a pedido do presidente, dessa emenda substitutiva global, projeto de lei executivo 658/2024. Como ele é um projeto bastante extenso, nós vamos, então, conforme acordado aqui, ler somente o que foi alterado do projeto. Havendo alguma dúvida, nós temos o projeto original aqui, que aí os senhores podem questionar. Vamos lá, então. Projeto de lei 658, de 13 de novembro de 2024. Disposições preliminares, artigo 2º, para fins desta lei, considera-se. Parágrafo 3º, zona de expansão urbana, área contígua ao perímetro urbano destinada a atender às necessidades de ampliação da zona urbana da cidade, a critério do Poder Executivo, que deverá ser tratada por lei específica. Parágrafo único. Somente será admitida a obra de edificação na zona urbana ou de expansão urbana, em lotes em situação regular e devidamente matriculado no regimento de imóveis. O empreendimento deve estar concluído, recebido, com infraestrutura exigida pela presente lei, que possua sua devida licença de operação, se for o caso. Artigo 3º, são formas de ordenamento territorial. Inciso 2º, letra A, que par-se-ão aos loteamentos para os efeitos dessa lei, os arruamentos que se constituírem em abertura ou prolongamento de vias realizadas por particulares, mesmo que essas tenham sido previstas pelo município. Artigo 4º, inciso 1º, desse tipo de condomínio não existe envolvimento do município quanto à infraestrutura, já que se trata de área privativa, intramuros, incumbindo ao empreendedor a construção e aos condomínios de manutenção. Parágrafo 2º, considera-se condomínio de lotes a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, que amplie na abertura de novos locadouros ou vias de circulação ainda o prolongamento, modificação e ampliação das já existentes com a implantação da infraestrutura. Parágrafo 3º. Os condomínios de lotes, obrigatoriamente, terão
deverão ter normas de legislação condominial próprias, convenção de condomínio e regimento interno, conforme o capítulo exclusivo desta lei, sem prejuízo de outras normas que o definam. Seção 1, definições. Artigo 4º, para os efeitos desta lei, considera-se passeio público, a fração de terras compreendida entre o alinhamento do lote e o início do leito transitável de veículos compreendendo a via pública. Inciso 12º, empreendimento, modificação de áreas das terras através das formas de ordenamento territorial no perímetro urbano, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica. Parágrafo único. Não, melhor. Parágrafo único. Além do proprietário do imóvel, admite-se como empreendedor. Item 4º. Procurador legalmente constituído por instrumento público, no caso de procuração de pessoa jurídica, também deve constar o contrato social e cópia do documento do representante legal da empresa. Seção 2, restrições e proibições para o ordenamento territorial. Subseção 1, restrições. Artigo 7º, artigo 6º. Nas áreas com vegetação remanescente de Mata Atlântica, deverá ser apresentado estudo detalhado pelo empreendedor, que será analisado pelo órgão municipal competente, que, mediante parecer, determinará as áreas passíveis de intervenção ambiental. Artigo 7º. Em áreas que possuam declividades acima de 30%, 16,67 graus, até 100%, 45 graus, deverão, pelo empreendedor, ser tomadas medidas de contenção ou cuidados necessários à instabilidade do terreno sob análise dos setores técnicos. Vamos para a seção 1 das vias de circulação, artigo 10. As novas vias de circulação, alargamentos e prolongamentos deverão ainda atender às seguintes especificações. Está na página 4. 1. Tabela de vias de circulação. Hierarquização de acordo com o artigo 27 do PEDUARI. Artérias primárias. Então, foi alterado declividade máxima de 30%, canteiro mínimo de 2 metros. Arteriais secundárias, declividade máxima de 30%. Vias locais, loteamento social, condomínio de lotes. Passeio mínimo 2,5 metros. O que é aquilo? Está abreviado? Não, aqui, cul-de-sac sem estacionamento e passeio. Não, aqui não foi alterado. Somente via paralela e contígua à rodovia, sentido único, declividade máxima 30%. Subseção 2 dos quarteirões, página 5, artigo 13º. Os quarteirões deverão também atender às seguintes especificações. Tabela de quarteirões. Quarteirões gerais, comprimento máximo 155 metros. Industriais, largura mínima 80 metros. Subseção 3 dos lotes, artigo 15º. Os lotes resultantes de ordenamento territorial deverão respeitar, no mínimo, as seguintes dimensões. Tabela de lotes. Lotes, área mínima 180 metros quadrados. Testada mínima 9 metros. Lotes de interesse social. Testada mínima, 7,5 metros. Lotes industriais, área mínima, 500 metros quadrados. Testada mínima, 15 metros. Parágrafo 1º. Nos terrenos, a área mínima dos lotes urbanos será de 180 metros quadrados, sendo a frente mínima de 9 metros, e para terrenos de esquina, testada mínima será de 10 metros. Parágrafo 2º. Em caso de estreitamento ou afunilamento na forma do lote, não serão aceitas dimensões menores que 6 metros entre confrontações opostas, exceto em vértices. Capítulo 2º. Desmembramento, fracionamento, desdobro, fusão ou remembramento. Artigo 16. Nos casos de desmembramento, fracionamento, desdobro, fusão ou remembramento não serão destinadas áreas para fins institucionais. Seção requisitos dos projetos. Artigo 18. No caso de imóvel que estiver incluída a via pública consolidada constante no sistema viário, nos anexos do PEDUARI, deverá ocorrer a regularização com a devida afetação em favor ao município.
Página 7, artigo 22. No caso de passagem de redes por lotes vizinhos, poderá ser instituída servidão de passagem de rede registrada no registro de imóveis ou especificada área não edificável. Seção 2, apresentação dos projetos. Parágrafo 4º. Matrícula atualizada no imóvel emitida há menos de 60 dias. A matrícula deverá ser retificada se houver discrepância entre esta e as medidas do local. Seção 2, da aprovação do projeto. Artigo 25. Caberá ao secretário de Governo e Inovação, por despacho expresso, aprovar o projeto baseado em parecer fundamentado e por escrito pelo Departamento de Engenharia, Assessoria Jurídica, Cadastro Imobiliário e Departamento de Meio Ambiente. Capítulo 3º do loteamento, seção 1, destinação de áreas institucionais. Parágrafo único. Excluídas as áreas acima mencionadas, defina-se a área útil parcelável. O somatório das áreas públicas, logradouros, vias de circulação, áreas destinadas a equipamentos comunitários, áreas institucionais e áreas livres de uso público não deverá ser inferior a 25%. Aqui está. Isso. 25% da área útil parcelável. Seção 2, infraestrutura básica para loteamentos, artigo 33, os loteamentos deverão obrigatoriamente ser providos de, parágrafo 4º, os passeios públicos deverão ser entregues ao município devidamente pavimentados e nivelado com o meio-fio no percentual mínimo de 2/3 de sua totalidade, podendo ser de concreto ou pavimentação. Parágrafo 5º, artigo 5º. Rede de drenagem pluvial até o destino final, rede pública ou córrego mais próximo com ramal predial previamente conectado à rede. No caso de atingir lotes de terceiros, poderá ser instituída a servidão de passagem, a ser registrada em matrícula do registro de imóveis ou especificada área não edificável. Vamos para a página 11. Capítulo 4º do condomínio de lotes. Artigo 47, parágrafo 1º. Os condomínios que trata essa lei deverão respeitar os seguintes requisitos. Item 1º, inciso 1º. Não poderão obstruir ou sobrecarregar o sistema viário existente ou projetado no município, devendo, inclusive, ser previsto uma via de circulação externamente aos muros do condomínio a cada 600 metros, de distância ligada ao sistema viário existente. 2. Deverá ser observado o limite máximo de 100.000 metros quadrados de área total e testada para logrador público não superior a 275 metros. 3º, além do afastamento previsto no artigo anterior, na testada do empreendimento será exigido recuo frontal adicional mínimo de mais 5 metros, numa extensão mínima de 60 metros. Vamos para a página 12. Artigo 50. Nos condomínios de lotes é obrigatória a instalação de redes e equipamentos para o abastecimento de água potável, energia elétrica, iluminação das vias condominiais, redes de drenagem pluvial, esgotos sanitários e obras de pavimentação, sinalização e áreas de uso comum, ficando sob exclusiva responsabilidade dos condôminos sua manutenção. No caso de as redes atingirem lotes de terceiros, poderá ser instituída a servidão de passagem de rede, a ser registrada em matrícula do registro de imóveis ou especificada área não edificável. Página 15. Ainda na seção 2, do artigo 59, projetos individuais complementares. Letra A, de sistema de tratamento de esgoto cloacal, através do sistema fossa-filtro sumidouro ou os sistemas de esgoto pluvial e cloacal independente, separador absoluto, inclusive ramal de ligação, a instalação de estação de tratamento de esgoto conforme as exigências da FEPAM.
ou outro sistema aprovado pelos órgãos competentes com o respectivo memorial descritivo. Página 17, capítulo 6º das garantias, seção 1 para loteamentos. Artigo 72. No termo de compromisso, o empreendedor se obrigará a: primeiro, transferir ao município, na forma do artigo 22 da Lei Federal 6766/79, as áreas públicas e ou institucionais. No caso de destinação de área fora do empreendimento, conforme aceite do município, deverá ser de forma gratuita e por meio de escritura pública. Artigo 73. A garantia prestada poderá ser liberada parcialmente a critério do município, à medida em que forem executadas as obras segundo o cronograma aprovado, desde que não desfigure a efetiva garantia para o restante das obras. Página 18, seção 2 para condomínios de lotes, artigo 79. No termo de compromisso, o empreendedor se obrigará a: primeiro, transferir no município, na forma do artigo 22 da Lei Federal 6766/79, as áreas públicas e ou institucionais. No caso de destinação de áreas fora do empreendimento, conforme aceite do município, deverá ser de forma gratuita e por meio de escritura pública. Encerrado. Deixa eu ver. Assim. Artigo 95, então, na última folha, página 20. Parágrafo, vamos ler o artigo. A validade da aprovação dos projetos será de 180 para que sejam registrados junto ao registro de imóveis. Parágrafo 1º. Decorrido este prazo, os projetos deverão ser submetidos novamente à aprovação pelo município, o qual, através do órgão competente, realizará análise de acordo com a legislação vigente, oportunidade que será expedido novo termo de aprovação, mediante recolhimento da taxa correspondente ao valor de 50%. Muito obrigado, vereador pastor Elias Dornelles, pela leitura. Deixamos aberto, se alguém tiver alguma sugestão, quiser explanar agora, ou se não, pode deixar o documento com algum tipo de sugestão até segunda-feira protocolado aqui na casa. Mas fique à vontade, se alguém tiver algum questionamento, alguma situação, fique bem à vontade. Desculpa se lemos muito rápido, mas como era extenso, não, tudo certo, somente o que foi alterado. Maravilha. Então, pessoal, se ninguém tem uma sugestão para explanar neste momento, nós vamos disponibilizar uma cópia desta emenda global substitutiva para quem quiser ter acesso, novamente, com algumas modificações que a gente executou a mais, e deixamos o prazo até segunda-feira para mais alguma sugestão, qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, com todos os vereadores, deixar protocolado o pedido aqui na casa. A gente está tratando esse projeto com uma transparência e um acesso bem bacana para que todos possam opinar. E, posteriormente, a gente vai buscar um laudo técnico de todas as modificações para apreciar essa lei, provavelmente no dia 11 de junho, na sessão que a gente tem na parte da manhã, às 8 horas, para aí sim entrar em vigor e a lei estar efetiva no município. Só para contribuir, foi feita algumas alterações ao longo do dia hoje, no que diz respeito principalmente à questão da retirada da exigência da área institucional para o desmembramento e a redução dos 35% para 25% aí na questão das áreas quando for fazer o loteamento, né? Então, acho que as mais significativas essas aí que ocorreram hoje. Isso, eu vou pedir para a Aline disponibilizar uma cópia para cada pessoa aqui presente da emenda global substitutiva. E ficamos inteiramente à disposição, caso surja alguma dúvida. O objetivo nosso como Câmara de Vereadores, como representantes do povo, é facilitar o empreendedor, facilitar a comunidade para que o nosso município avance cada vez mais. Alguma consideração, colegas? Simeone, Suzy, Chumbinho, se tiver alguma consideração. Só assim ficou bem explicativo, eu acho, para vocês. O que vai mais interessar é só a emenda
Foram excluídos alguns artigos, na É verdade. que como foi mexido na sessão do percentual de desmembramento e foi retirado as exigências de desmembramento de área institucional para desmembramento, daí saiu aqueles artigos, daí subiram todos os demais, né? Sim. Show de bola. E deixamos um prazo, Aline, estipulado para que qualquer tipo de sugestão ela seja encaminhada até na segunda-feira. Eu acho que é um prazo interessante, dá para analisar, e posteriormente a gente vai, com mais alguma sugestão, deixar a emenda global pronta, pegar um parecer técnico, que a gente está estudando da melhor maneira possível, e junto com o parecer técnico, junto com a emenda global, a gente vai apreciar este projeto, provavelmente na sessão do dia 11, às 8 horas da manhã. Já fica o convite para vocês. E deixamos como Câmara de Vereadores o agradecimento a todos que participaram, a todos que colaboraram de alguma forma, porque realmente vocês que vivem o dia a dia têm um conhecimento muito maior que nós, né? Dando sugestões para facilitar o empreendedor e, consequentemente, facilitar o cidadão, né? A gente agradece muito toda a colaboração de vocês. Mais alguma consideração? Pastor, alguma consideração? Vice-prefeito, alguma consideração? Então, encerramos e agradecemos a presença de todos.